Começou, boa tarde pra você. Escutou a cornetinha porque começou? Bendita hora. Seja bem-vindo no melhor programa da tarde. Olha, estamos ao vivo pro Brasil inteiro aqui na Rede Vida de Televisão. Hoje, logo no início do programa, a gente vai falar sobre sustentabilidade corporativa. Sabe o que é isso? Sabe o que é sustentabilidade? Olha, um negócio interessante, hein? Ó, parece complicado, mas não é não. A gente logo vai esclarecer todas as dúvidas aí, já. E no segundo bloco, a nossa conversa é sobre ausência parental. Olha, como a ausência dos pais, né, ou somente um deles, né, pode prejudicar o desenvolvimento da criança. Olha aí que coisa, é muito importante aí, que deve ser discutido, deve ser trazido para a gente conversar e discutir aqui, ó. Prepare seu café! Eu preparei o meu, começou Bendita Hora. A gente vai começar falando hoje sobre sustentabilidade corporativa. Eu quero que você acompanhe primeiro, esse PP, para depois a gente falar sobre esse assunto. Vamos lá. Sustentabilidade corporativa é o conceito que orienta as empresas a adotarem práticas que respeitem o meio ambiente, a sociedade e a economia, buscando gerar valor para todos os seus stakeholders. Uma empresa sustentável é aquela que consegue equilibrar os aspectos ambientais, sociais e econômicos de suas atividades, sem comprometer os recursos das gerações futuras. Alguns benefícios da sustentabilidade corporativa são melhorar a reputação e a imagem da empresa, aumentar a competitividade e a inovação, reduzir custos e riscos, atrair e reter talentos, fidelizar clientes e parceiros e contribuir para o desenvolvimento sustentável do planeta. Quer saber mais sobre? Acompanhe agora no Bendita Hora. E olha, quer saber sobre, entender, eu estou recebendo aqui na Rede de Vida de Televisão com uma alegria muito grande, de uma forma muito, para nós, muito lisonjeira, Dr. Nelson Seiji Kawakami. Deixa eu falar uma coisa. Seja bem-vindo, doutor. Olha, eu vou falar, o currículo desse homem é algo invejável. Primeiro que ele é engenheiro naval, né, pela Politécnica, mas depois ele atuou aí, ó, ele foi presidente, diretor executivo aí de grandes empresas. Só para falar algumas para você. Metrô, a BNM, que é o Banco Real, né? Banco Itaú, Itaúsa, Itauplan, Ródia, consultor do governo do estado de São Paulo, e ele foi CEO do Green Building Council Brasil. É consultor, palestrante e autor deste livro que eu queria que você já pudesse conhecer, Sustentabilidade Corporativa. Isso aqui é a Bíblia. Isso, a Bíblia da sustentabilidade aí no meio corporativo aí, ó. Que beleza. Seja bem-vindo, viu, doutor? Muito obrigado, padre. Obrigado por estar aqui com a gente, dispondo do seu tempo, que é precioso, mas para nos ajudar a pensar e viver. Eu acho importante esse momento até como uma utilidade pública, porque a gente está falando para o Brasil inteiro, então muitas pessoas precisam discutir, conhecer esse tema. Sustentabilidade, hoje é uma palavra que muita gente usa também para ganhar fama e tal. Mas o que é sustentabilidade na raiz dali do pensamento? Então, a sustentabilidade, ela é um assunto assim que é muito abrangente. Isso. Tá certo? Eu até sempre gosto de colocar um conceito pragmático da sustentabilidade, muito alinhado com o que foi dito no início do programa, com o princípio do desenvolvimento sustentável, que é a gente atender às necessidades atuais e permitir que as gerações futuras também atendam às necessidades deles, tá certo? Ou seja, fazer com que não se comprometa o futuro daqueles que virão. Isso. E por isso, a minha visão de sustentabilidade é que a gente tem que estar alinhado com essa definição. E se a gente quiser ter um futuro desse, se a gente quiser deixar coisas para gerações futuras, eu tenho um conceito que às vezes as pessoas implicam um pouco comigo, mas eu acho que as pessoas têm que fazer muito com pouco. Isso quer dizer, as pessoas têm que ter alto desempenho. E para mim, ter alto desempenho significa que as pessoas têm que fazer as coisas certas na primeira vez.
Isto é excelência. Isso. As pessoas têm que fazer da maneira certa, isto é, com eficiência. E acima de tudo, ele tem que fazer por um motivo certo, ética. Isso. Se as pessoas fizerem tudo com excelência, eficiência e ética, e olhar para o ambiental, social e econômico, não tem erro. Ele está fazendo sustentabilidade. Um tripé, então, interessante, né? Muito interessante. A gente sabe que alguns aí nesse tripé aí, às vezes capenga alguma coisa, principalmente a ética, é uma coisa que de repente a gente geralmente, porque não depende somente de um ou outro, mas depende sobretudo da educação, né? Eu acho. Por isso a minha defesa, né, é que a gente tem que ter muito mais inovação. Aí todo mundo pergunta, mais inovação tecnológica? Eu falo sim, com certeza. Mas a gente tem que ter muito a inovação do ser humano. É verdade. Né? A gente tem que conseguir, de uma maneira ou outra, alterar o comportamento da pessoa. Por isso que a minha luta, né? Eu acho que a parte técnica da sustentabilidade está sendo muito bem conduzida pelos cientistas, Sim. pelos especialistas, né? E o que nós estamos deixando de lado, e que é fundamental, é a parte humana da sustentabilidade. Isso. É as pessoas se preocuparam com a excelência, eficiência e ética. Isso é interessante, Agora, doutor, a questão da sustentabilidade vivida no meio corporativo, ela é mais fácil? A proposta sua como que a empresa pode integrar essas práticas aí de sustentabilidade dentro aí de toda essa dinâmica corporativa? Então, o meio que eu imagino, ela é um negócio muito abrangente. Sim. Porque a sustentabilidade é um assunto abrangente. Tudo é sustentabilidade. Não pode ficar só no recursos naturais ou na energia. A sustentabilidade é tudo. Você tem que se preocupar com todos os aspectos, né? Por isso que eu falo que para a gente incorporar sustentabilidade numa empresa, a gente tem que construir o que eu chamo de cultura da sustentabilidade. Sei. A gente tem que se preocupar com a sustentabilidade de uma maneira holística. Não pode ficar setorizando, né? Fazendo só uma parte da sustentabilidade, coisa que a gente tem notado. Por exemplo, eu trabalhei muito tempo no Green Building. Então, muitas construtoras são excelentes na construção sustentável, mas deixa a desejar nos outros aspectos, por exemplo, social e outras coisas, né? Por quê? Porque a pessoa foca naquilo. E a sustentabilidade, para mim, aí eu vou entrar um pouco na sua área. A sustentabilidade, para mim, é como honestidade. É verdade. Não adianta eu conhecer tudo a respeito de honestidade, está tudo aqui, fazer PhD em honestidade. Se eu não puser ele aqui, você não é honesto, né? Você só se transforma numa pessoa honesta quando você vai incorporando esse valor no coração, porque é aqui que estão os nossos hábitos, nossa cultura, nosso jeitinho de ser. É a ética que você falou. Incorporar. Daquele tripé, é a ética, isso. Isso tem que fazer parte do meu ser, do meu ethos, do meu agir, né? Eu tenho uma experiência pessoal muito, muito própria para isso, né? Nos anos 80, 90, muito tempo atrás, eu fazia muito projeto de eficiência energética, fontes alternativas de energia, uso racional de água, tratamentos de fluente sólido, líquido gasoso, né? E era orgulhoso, até achava que era um verdinho. Até me jogavam o símbolo do Greenpeace sem ser. E muitos desses projetos, até na época, eles eram muito elogiados por especialistas, né? Isso me deixou muito contente e eu gostava muito de assuntos ligados ao meio ambiente. E por isso eu fiquei muito contente quando a ABN AMRO me convidou para trabalhar lá. A ABN AMRO é o banco que comprou o Banco Real. É o banco que comprou o Banco Real. Justamente quando comprou o Banco Real, eles me convidaram. E eu fiquei contente porque lá na Europa, o ABN AMRO Bank, ele era muito conceituado
na área ecológica e na área de responsabilidade social. É um banco holandês. É um banco holandês. Os holandeses gostam muito, né? Nossa, são muito ligados nisso. Os holandeses, os nórdicos, geralmente É verdade, são muito. é verdade. Então eu falei, pô, que legal, eu vou trabalhar num banco que acredita nisso. E eu fiquei mais contente ainda no dia que eu cheguei lá, eu vi que eles estavam trazendo esses valores para o Brasil. Tanto é que no primeiro dia que eu fui trabalhar, entrou um garoto na minha sala e me perguntou assim, qual a sua pegada ecológica? Eu olhei assim e falei, o quê, cara? Nem sei o que é isso, né? Não sei te responder essa pergunta. Mas ele não ligou lá muito para a minha ignorância, não. Ele falou, posso usar seu micro? Eu falei, pode. Ele entrou no meu micro, entrou no site e começou a fazer uma pergunta, uma série de perguntas. Eu vou respondendo, até que no momento ele parou de me perguntar. Aí ele se focou no computador e ele apareceu. A sua pegada ecológica são 20 hectares. Sabe que no momento aquilo não me chamou a atenção, né? Eu falei, 20 hectares? Até que não são tão ruins assim, né? Mas aí apareceu outra informação. Se todo mundo no mundo tivesse o seu jeitão de ser, a gente precisaria de 10 planetas. Nossa, mãe! Eu caí, né? Nossa! Eu que sou um cara sustentável, tenho esse modo de viver. Foi aí que eu percebi. Sustentabilidade não é aqui, é aqui. Então é interessante isso, né? Você se importa. A gente tem projeto, tem isso, tem que negócio. Mas, de repente, se a gente não tiver uma mudança ali do nosso jeito de ser... Você não está atento a todos os aspectos da sustentabilidade. O senhor dá licença, porque eu vou falar com a Márcia agora? Eu vou. O senhor toma café? Eu vou tomar uma aguinha. Não gosta de café, não? Não, obrigado. Ah, não acredito! Eu fiz café para ele, não acredito! Desculpa. A gente vai ver um VT agora que fala mais sobre algumas vantagens da sustentabilidade corporativa. Depois eu vou falar com o Dr. Nelson. A sustentabilidade corporativa é uma estratégia que visa integrar os aspectos ambientais, sociais e econômicos nas decisões e ações das empresas. Essa abordagem traz diversos benefícios como redução de custos operacionais por meio da otimização do uso de recursos naturais, energia e materiais, melhoria da imagem e da reputação ao demonstrar compromisso com o desenvolvimento sustentável e a responsabilidade social, aumento da competitividade e da inovação ao estimular a criação de produtos e serviços que atendam às necessidades e expectativas dos clientes e da sociedade, fortalecimento das relações com os stakeholders, como fornecedores, colaboradores, investidores, clientes e comunidades, mitigação de riscos e oportunidades de negócios ao antecipar e se adaptar às mudanças regulatórias, climáticas e de mercado. Interessante. Olha, doutor, como que as empresas acabam abordando essa questão da responsabilidade social mais corporativa aí nas operações? Na prática? Então, na verdade, as empresas que conseguem realmente implementar o conceito da sustentabilidade em toda a sua operação, elas fazem através de um processo holístico, né? Através de um planejamento estratégico, onde ele define os objetivos que a empresa quer chegar, ele define a visão que ele quer ter, define quais são os valores que ele quer chegar, tá certo? E define como é que ele quer ser visto pelo mercado, qual a marca dele, tá certo? Isso. A partir de tudo isso, ele tem o que eu chamo de identidade da empresa. Eu quero ser assim. Aí ele pode fazer todo um plano de ação de maneira que você chegue a isso. E esse plano de ação não é só a ação estratégica de conseguir os resultados. É um plano de ação cultural, é um plano de ação social, é um plano de ação ambiental, assim por diante. Agora, eu sei que isso, de repente, o planejamento é interessante, ele é bastante eficiente. Agora, envolver todo mundo é um desafio. Ou seja, chegar lá no último que é colaborador daquela empresa, ou seja, envolver todos os funcionários, isso é um desafio muito grande para a empresa. Desafio muito grande. Isso é a formação de cultura. Isso. Né? E para você formar essa cultura, a primeira coisa importante é que o
presidente da empresa ache que isso seja importante. Ah, está vendo isso mesmo? Quando ele fala que isso é importante e as outras pessoas vão entrando nessa onda, né? Essa comunicação vai descendo e vai envolvendo a todos. Então, sempre, todas as empresas que conseguiram ter boas culturas organizacionais é porque eles tiveram grandes líderes. Interessante. Então, começa com o líder. Começa com o líder, que vê a importância, né, que ele está vendo verdadeiramente a importância. Agora, doutor, o senhor fez parte do Green Building. Green Building. Uhum. E o Green Building é no mundo todo. No mundo todo. Uhum. E, aqui no Green Building no Brasil. O Brasil, se a gente pudesse colocar, pudesse fazer uma avaliação, existe já um caminho percorrido para a empresa mais sustentável ou nós ainda estamos mesmo patinando nessa história? Eu acho assim, que existem várias sementes plantadas. Sei. Mas ainda elas não estão completamente germinadas, né? E é o que eu vejo, assim, é o que eu falo. Tem construtoras que são fantásticos na construção sustentável, mas deixam a desejar em outros lados, porque ele foca, né? E a sustentabilidade necessita que as pessoas não fiquem focadas só no assunto. Ele tem que ter um olhar abrangente da empresa como um todo, né? Então, essas construtoras têm que estar preocupadas com os aspectos sociais, os impactos que aquela obra, embora seja sustentável na construção, será que não está trazendo um impacto social muito ruim na vizinhança? Né? Então, começa a ter que ter um olhar mais abrangente, tá certo? Então, as pessoas têm que começar a se preocupar não só com foco num determinado resultado, mas ele tem que estar olhando o que a gente chama de stakeholders, né? O que é isso, stakeholder? É assim, stakeholders são todos os públicos envolvidos com uma empresa. Ah, entendi. São os colaboradores, fornecedores, a comunidade onde eles atuam, tá. O governo. Então, todo mundo tem que estar envolvido ali, tem que estar envolvido e todo mundo tem que ser atendido, né? Não pode ser igual o capitalismo antigo, que era o capitalismo do shareholder, que era capitalismo só do acionista. Todo mundo trabalhava só para dar lucro para um só, Não, eu tenho que dar valor para todos os envolvidos, senão você não está sendo sustentável. Nossa, é muito interessante. Depois eu vou falar sobre, eu vou voltar para falar com a Márcia, mas eu tenho uma pergunta sobre o agronegócio, que hoje a grande força motriz da economia no Brasil é o agronegócio. E eu acho que é onde que pega mais essa coisa da sustentabilidade. Mas eu volto para a gente falar. Doutor, essa questão que eu falei para o senhor, a gente tem essa grande força da economia do Brasil, o agronegócio. Mas o agronegócio, ele de repente, contraditoriamente, a gente não vê um agronegócio muito sustentável, né, no Brasil. Né? Olha, eu tenho uma visão otimista do agronegócio no Brasil. Primeiro, assim, do ponto de vista tecnológico, o agronegócio brasileiro, ele deslanchou fantasticamente, né? Então, ele produz muito mais e muito menos. Então, eu acho isso muito bacana. O que já está começando a melhorar e que deve melhorar e que a gente tem que focar mais é o aspecto cultural, o aspecto social, né? E que outra vez... Mais uma vez isso. O pessoal se foca muito naquela técnica e desenvolve, os caras são bons. O Brasil está em Embrapa, tem vários institutos que são poderosíssimos, né? Mas esse foco, ele tem que ser diversificado e tem que ser enxergado outros aspectos que muitas vezes são deixados de lado, né? Então, essa é a luta que nós devemos fazer, é de você aumentar a visão holística de todos os empresários aqui no Brasil. Interessante. E eu acho interessante notar e falar todos os empresários, porque começa por lá por cima. É onde tem o poder de multiplicar. Multiplicar, é verdade. Porque, por exemplo, quando eu estava no Green Building, a gente começou a dar muita ênfase para grandes incorporadoras e grandes construtoras. E eu fui muito criticado, principalmente pelo pessoal da universidade. Né? Vocês só querem trabalhar com... Não,
É porque eles tinham o volume de negócios, volumes de compras que movimentava o ciclo do mercado, né? No Brasil não tinha tinta sustentável. Sei. Olha que interessante. Até que a primeira construção sustentável foi feita por mim no Banco ABM. E a tinta, nós tivemos que conversar com alguns laboratórios pequenos que desenvolveram para nós. Uma tinta sustentável. Uma tinta sem voláteis orgânicos, Sei. né? Hoje não tem uma indústria nacional que não produza. Olha que interessante. E coisas que eles já produziam lá fora. E não estava aqui. Porque não tinha mercado. Olha que coisa. Então, aí começa a conscientizar o mercado começa a exigir. Faz um ciclo É verdade. virtuoso. Só para terminar, a última pergunta, Rodolfo, ele mandou a gente já... a questão, existe um selo, existe alguma coisa que ou algum órgão regulador que fala, ó, você é uma empresa sustentável, você não é uma empresa sustentável? Então, existem vários selos. Na construção sustentável tem o LEED. Na ESG tem vários selos, né? Entendi. Mas também tem uma coisa. É difícil você construir e dizer, esse é o selo, porque existe muita vaidade entre os próprios selos, né? É verdade. Então, você não... Então, siga um. Você acha que é bom e vai em frente com ele. Muito bom. Eu queria agradecer, obrigado, doutor Nelson, muito obrigado. Gente, eu queria mostrar mais uma vez o livro, Sustentabilidade Corporativa, nesse Admirável Mundo Novo. Isso é interessante, Admirável Mundo Novo é do Aldo Huxley. Nesse Admirável Mundo Novo, num pequeno planeta. Que está ficando cada vez menor. É verdade. E eu acho que eu disse, é a Bíblia da sustentabilidade no meio corporativo, né? E eu queria agradecer e que você possa seguir o doutor Nelson no LinkedIn. Deixa aí, ó, Nelson Kawakami, aí no LinkedIn. Muito obrigado, doutor Nelson. À disposição. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado. Fiquei muito chateado que o senhor não tomou meu café, mas tudo bem. Tá bom? Ó, a gente vai para um rápido intervalo, no próximo blog a gente vai falar sobre aquela ausência parental, ausência dos pais, os dois ou um só. Vai mandando sua mensagem aí, viu?